Nos vídeos anteriores sobre geoeconomia, vimos os modelos de nacional desenvolvimentismo e a importância geográfica sobre uma cadeia produtiva completa local. Porém, a geoeconomia pode ser um importante instrumento de política externa, sendo o mais famoso e recente exemplo a iniciativa da Rota da Seda, bancada pelo governo chinês. E no vídeo de hoje vamos ver exatamente como ela funciona. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para que me ajude a continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo do canal, não se esqueça de virar membro do Clube de Canais. Lá você terá acesso às lives exclusivas comigo e até mesmo aos poucos estou colocando cursos para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A Estratégia Geográfica de Desenvolvimento da Rota da Seda, ou em inglês BRI, Belt and Road Initiative, da China tem como objetivo construir conectividade e cooperação através de 6 principais corredores econômicos. O primeiro sendo o Corredor Econômico China-Mongólia-Rússia, que liga o Nordeste chinês a Moscou através da Rota Transiberiana, a nova ponte terrestre da Eurásia, que conecta o leste chinês ao porto de Roterdã, na Holanda, o Corredor Econômico China-Ásia Central e Oeste Asiático, a partir de Xinjiang, através do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, o Corredor Econômico China-Paquistão, a partir de Xinjiang em direção ao litoral paquistanês, o Corredor China-Indochina, conectando o sul da China com Singapura, e o Corredor Sul, que conecta o centro da China com Bangladesh, Índia e Mianmar. Existem algumas rotas marítimas secundárias, como a Rota do Ártico, para a África e para as Américas, mas o foco de fato são essas 6 primeiras mencionadas. O projeto envolve até o momento 68 países conectando os mercados chineses através de rotas terrestres e marítimas, além de vincular na mesma estrutura econômica pelo menos 65% da população mundial e 40% do PIB mundial. A ideia dessa iniciativa chinesa se baseia na antiga Rota da Seda, que por milhares de anos estabeleceu uma rota comercial que ligava a antiga civilização chinesa ao Oriente Médio, Norte da África e Europa, sendo de fato desligada em 1453, quando Constantinopla cai e é tomada pelos otomanos. Nos dias de hoje, a iniciativa da Rota da Seda, ou que também pode ser chamada de um cinturão e uma estrada, visa o restabelecimento dessa antiga rota através da construção de uma vasta rede de rodovias, ferrovias, pontes, corredores marítimos, gasodutos, oleodutos, portos e represas. Contudo, o projeto geoeconômico da Rota da Seda é muito mais do que apenas interconectar o comércio mundial, sendo também uma ferramenta chinesa de política externa e interna, principalmente diminuindo a dependência da China em relação às rotas marítimas que passam por estreitos e pontos de tensão que estão além da capacidade do controle de Pequim, como por exemplo o Estreito de Malaca ou de Hormuz, sendo que esses pontos marítimos correspondem a aproximadamente 80% do comércio exterior chinês e que em caso de eventuais conflitos poderiam ser facilmente bloqueados, o que prejudicaria seriamente a capacidade econômica chinesa. Por muito tempo, o comércio externo chinês teve a garantia de estabilidade graças à poderosa marinha dos Estados Unidos. Contudo, conforme essas rivalidades foram aumentando e os Estados Unidos passaram a demonstrar desinteresse na manutenção do comércio global, Pequim percebeu que não poderia confiar para sempre nessa estabilidade, de que o seu comércio seria mantido pela proteção norte-americana. Assim, esse projeto visa diversificar a capacidade comercial chinesa, mesmo fora de sua zona de influência geopolítica, destacando-se o subcontinente indiano que contorna o vital, mas sensível e perigoso Estreito de Malaca, com conexões no Paquistão e Sri Lanka, países que são aliados da China. A Rota da Seda também serve como estratégia para diminuir as pesadas diferenças econômicas da população chinesa internamente, que apareceram devido ao forte crescimento chinês das últimas décadas, que esteve diretamente ligado ao comércio marítimo a partir do leste e sudeste chinês, que é muito mais rico do que o seu oeste, que em geral é rural e isolado. Quando olhamos a história da iniciativa da Rota da Seda,
temos que analisar a evolução dela e ter em mente as suas implicações para o sistema econômico global. Este é o mapa de evolução da política da iniciativa que temos que explorar, porque a evolução começa com a ideia de uma nova rota da seda. Mas se voltarmos a cerca de uma década e meia, vamos ver que, na verdade, essa ideia foi introduzida pelos Estados Unidos, que agora retiraram suas tropas do Afeganistão, deixando aberto sobre o que se fazer para reviver a economia do Afeganistão. E a resposta dos formuladores de políticas públicas foi encontrada na distribuição das redes usadas para abastecer as tropas da OTAN durante o conflito. Agora, esta rede de distribuição tinha basicamente dois segmentos. Um segmento através do Paquistão e uma rede de distribuição que se espalhou da Europa para a Rússia e a Ásia Central para o Afeganistão. E o outro com a Índia e China para cooperarem na conversão do Afeganistão para que este se tornasse um centro econômico regional. A China foi justamente a que mais se interessou nisso, porque a ideia de uma nova rota da seda através do Afeganistão convergiu com o seu próprio plano de desenvolvimento do oeste do país. Mas o plano dos países ocidentais foi concebido para integrar geográfica e economicamente a vasta rede de regiões ocidentais com a sua economia e núcleo industrial no sudoeste da China. A ideia ocidental era, assim, usar uma abordagem de rede ou modelo Hub and Spoke. Esse modelo Hub and Spoke consiste na conexão de múltiplas origens e destinos através de um ponto central e intermediário, aumentando a densidade de tráfego nas rotas pelos hubs e, por consequência, o uso de meios maiores para transporte, o que faz com que os custos por transporte diminuam. Essas hubs possibilitam um fluxo mais eficiente e mais barato de mercadorias para dentro de uma cadeia de transporte, em alternativa ao modelo ponto a ponto, onde é necessário esperar que diferentes produtores tenham interesse em enviar mercadorias para o mesmo ponto. Isso formaria o projeto embrião da iniciativa da Rota da Seda, que passaria de uma escala subnacional para a escala internacional, sendo aqui a oportunidade para a China mudar radicalmente o seu planejamento de política externa e de geopolítica. Primeiro, abrindo as portas na Ásia Central, Xi Jinping usurpou essa ideia da rota dos Estados Unidos e apresentou ela como sendo uma iniciativa chinesa. Além disso, o foco comercial também envolve o foco militar estratégico, pois o fortalecimento do projeto de conexão eurasiana de ponte terrestre é uma alternativa mais segura para as rotas marítimas globais, sobretudo na área do Indo-Pacífico. O destaque é que esse teatro operacional é vital para a China, pois quase todo o petróleo que vai para dentro da China flui por esta região, e quase todo o fluxo de contêineres que saem da China também passam por aqui. Então, construindo essas conexões com a Eurásia foi uma forma de acabar com essa dependência naval e se proteger contra uma futura crise nesses pontos, seja um desastre natural ou mesmo uma guerra. Mas isso não é suficiente para um grande poder se você quiser ter a sua própria esfera de influência, pois se um país assim o quiser, ele precisa ser capaz de projetá-lo e ser capaz de protegê-lo. Por isso, logo que o projeto marítimo da Rota da Seda foi anunciado na Indonésia em 2013, a China envolveu diversas nações em um fórum internacional com vários países parceiros para alcançar os objetivos geoestratégicos e geoeconômicos, amarrando diversos países em um mesmo interesse, ao mesmo tempo que garantia a sua esfera de influência no Oceano Índico, onde não estava presente, em concorrência direta com o seu maior rival, os Estados Unidos. E a forma de amarrar esses interesses foi através da construção de infraestrutura de conectividade marítima em toda a região. Para isso, a China firmou parcerias com diversos países litorâneos e insulares, investindo em uma série de portos que atuariam como sua geoestratégia e bases geoeconômicas no Oceano Índico. Mas a grande adaptação chinesa ao plano ocidental é que não havia apenas um cinto, digamos assim, pois são muitos países e mais rotas. Então, ao invés de se basear em um único grande modelo de Hub and Spoke, o projeto foi a construção de zonas econômicas e conectividade entre elas.
Então, mapeando essa rede geoeconômica, a China identificou várias regiões que precisam ser conectadas em vários países. Fosse na região do Oceano Índico, com portos e regiões industriais continentais, ou lugares com recursos naturais, e então conectá-los através de dutos ferroviários ou infraestrutura portuária para que pudesse aumentar a sua capacidade de navios e carga de forma mais eficiente, criando assim vários pequenos hubs and spoke de pequena escala e conectando eles com corredores econômicos internacionais. Além disso, a iniciativa é uma estratégia para ter acesso a pontos geoestratégicos-chave, como por exemplo no Paquistão, abrindo caminho para a China chegar ao Mar Arábico por terra, contornando o Estreito de Malaca, ou no Sudeste Asiático, abrindo caminho para a China para o Estreito de Malaca, também por terra. Nesse sentido, a China consegue um sistema econômico funcional que protege os seus interesses ao mesmo tempo em que garante uma capacidade de influência, amarrando isso aos interesses nacionais e econômicos de outros países. A iniciativa, assim, é a convergência de vários objetivos geoeconômicos e objetivos geoestratégicos, mas sem entrar em aspectos políticos ou militares, que poderiam ser vistos como invasivos pelos países que aceitaram fazer parte dessa iniciativa. Podemos, assim, categorizar os investimentos chineses em 3 tipos genéricos. O primeiro, com o que poderia ser chamado de tecnologia pesada, envolvendo estradas, rodovias, portos, fábricas e etc. O segundo tipo, de tecnologias leves, através de instituições como bancos, fundos de investimento da Rota da Seda e de investimentos para vários países parceiros. E o último, a Rota da Seda cibernética, para a construção de conectividade com a internet através de novos cabos e de satélites. Do ponto de vista econômico, a iniciativa cria um sistema internacional alternativo no qual os países podem optar por participar. O que geopoliticamente é interessante, pois enquanto a geopolítica estuda as questões de distribuição de poder mundial, vemos a interação de várias camadas de poder com a estratégia geográfica e com a geoeconomia, e como elas acabam dependentes umas das outras. Ou seja, a geoeconomia, nesse exemplo da Rota da Seda, amarra e conecta os interesses mútuos de vários países em um mesmo interesse, garantindo que, ao se atacar a China, consiga-se criar danos na estrutura econômica de vários outros países, o que, por consequência, desincentivaria agressões de outros países contra os chineses, ou então, caso algum país arrisque a isso, acabe não contando com o apoio de um grande número de aliados contra os chineses, pois os interesses chineses seriam os mesmos interesses de outras nações. O que se abre como questão, se por um lado a geoeconomia acaba servindo como base diplomática para evoluir a interesses geopolíticos e, por consequência, algo além de discussões ideológicas, será que seria possível a geoeconomia servir também como ferramenta ideológica? E a resposta é sim, como os Estados Unidos fizeram de forma eficiente no passado, mas isso deixaremos para outro vídeo. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um mega hiper especial obrigado aos membros do clube do canal, que têm ajudado para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Abraços e até a próxima!